E aí, meus amigos, a paz do Senhor, bom dia, tudo jóia? Tudo na santa paz do Senhor. Estou passando aqui para gravar esse vídeo em uma reflexão a respeito do meu pôster aí no Face e também no meu status referente. Isso foi um teste de companheirismo, um teste, o tanto que nós se preocupamos com o nosso amigo, colega, próximo, com as pessoas mais, com o próximo e assim sucessivamente. Porque sabemos que estamos vivendo no meio de uma sociedade sufocada de situações difíceis, de problemas e assim sucessivamente. E às vezes acontece que nós nem notamos a necessidade do próximo, não é mesmo? Então, eu estava aqui em casa, refletindo em algumas situações, e veio isso na minha mente. E eu falei assim, bom, eu vou fazer um pôster, né? Fiz um pôster no meu status, fiz um pôster no meu Facebook, para ver, né, quem são as pessoas, como que as pessoas iam se comportar. Em uma que eu nunca fiz um pôster de desabafo, eu sou literalmente, vamos dizer assim, é, contra, né? Porque a sua vida particular não tem ninguém que saber. Tem uns que vai se alegrar, tem uns que vai se preocupar, você fazer um desabafo nas redes sociais. Então isso praticamente é inviável. Eu nunca fiz, enquanto eu nunca fiz e nunca faço também. Isso não é meu índolo, meu caráter. Então, para algumas pessoas, eu acho que foi surpresa. Mas isso foi um teste. Foi um teste. Então, aqui eu quero deixar uma reflexão para você. Aqui no meu status foi a cerca de umas 100 pessoas a qual eu deixei visualizar e depois eu excluí. E vamos dizer assim que deu 1% dessas 100 pessoas que visualizou, só 1% que se importou, que se preocupou de mandar a mensagem. E se está tudo bem, o que aconteceu. Teve pessoas que há meses, vamos dizer assim, que eu nem sabia que eu tinha contato deles no meu telefone, mandaram mensagem. Oi, Lézer, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Deus é contigo, tal, enfim. Disso, disso é muito importante. E por outro lado, as pessoas simplesmente olharam, viram e simplesmente mediante a correria da vida, coisa semelhante assim, nem mandaram mensagem, né? Então a minha reflexão hoje é para que você pare, se conscientize à sua volta. Preste atenção no que eu criei. Bem que isso foi apenas um teste de companheirismo. Centenas de pessoas viu o meu status, mas apenas 1% se importou em perguntar, em mandar mensagem. Isso não revela o quanto sou importante, ou enquanto as pessoas preocupam com a minha pessoa, ou enquanto eu sou querido, não. Isso não revela isso, mas muito pelo contrário. Isso nos mostra, amém? Isso nos mostra, muito pelo contrário. Isso nos mostra como estamos vivendo no meio de uma sociedade desapercebida, sem afeto e sem um verdadeiro companheirismo para com o próximo. Ou seja, resumindo, sem o amor, sem sentir a necessidade, a preocupação do próximo e assim sucessivamente. E isso vemos dia a dia, todos os dias. Quando você vai ao mercado, quando você vai a um hospital, quando você vai à igreja, quando você sai com a sua família para um lazer, e assim vai. Você passa por diversas pessoas e nem nota a necessidade, quer que seja tanto espiritual, ou financeiro, ou circular, fadiga,
E assim sucessivamente. Nós, muitas das vezes, tem andado de um lado para o outro, passado por pessoas, por jovens, por crianças, e assim sucessivamente, nós nem tem se atentado para tais situações. Ou até mesmo dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Às vezes as pessoas estão sufocadas, às vezes as pessoas estão fadigadas, às vezes as pessoas estão no limite. E às vezes você nem nota. Se observe bem. Isso nos mostra a cada vez que estamos pior na presença de Deus. Porque nós vivemos aqui ao mundo para ser luz, para servir, para dar continuidade à obra de Deus, para fazer a obra do bom samaritano. Refletindo isso, aqui em São Lucas, Evangelho de São Lucas 10, você vai encontrar a parábola, versículo 31. Você vai encontrar acerca de uma parábola que o mestre disse, que ali havia um homem caído, foi soteado, foi, amém, batido, né? E ali passou o sacerdote, apenas olhou. Eu imagino que estava sufocado, estava indo fazer os seus afazeres. Acontece que não deu uma mínima, ou seja, não parou, não se importou, e assim sucessivamente. Se passou o levita, né? E a mesma forma agiu. Não se importou, simplesmente olhou e passou de largo e coltou volta. E quantas vezes hoje, na nossa vida circular, na nossa vida do dia a dia, você no metrô, você no ônibus, você no trânsito, em qualquer lugar, você passa por pessoas afliciosas de espírito, pessoas angustiosas, pessoas que estão ali, às vezes, pensando em tirar sua própria vida, e você não dá a mínima. Ou seja, de fato, acontece que você está totalmente desligado, sufocado com seus problemas, tantas situações caóticas, difíceis, até mesmo que às vezes você tem enfrentado, que você está dormente. Dormente para o seu próximo. E às vezes você pode estar pensando, pô, mas eu vou ficar andando preocupado com um, preocupado com o outro. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo você ser frequecivo ao Espírito Santo, frequecivo à voz do Senhor, frequecivo às pessoas a qual está à sua volta, uma vez a qual você foi escolhido, separado, ungido para uma boa obra, para ser luz, para anunciar o Evangelho, para ser testemunho vivo de Cristo. O que eu e você está fazendo? O que nós estamos fazendo? O que nós? Eu quero deixar uma experiência que eu passei. Eu passei de uma certa época, de um certo momento na minha vida, eu estava em viagem, só eu de carro, e eu passei por um trevo de uma cidade e estava ali em espírito ouvindo louvor tal e falando com Deus, e Deus falou no meu coração: na próxima cidade você vai passar pelo um senhor, pelo um homem que está na beira da rodovia. E ali você para e dá carona e fala do meu amor para ele. Imagine só, se eu não tivesse em espírito, se eu não tivesse em comunhão com Deus, se eu não tivesse com o meu coração aberto, será que Deus ia falar comigo? Às vezes até falava, mas eu ia dar a mínima. Eu simplesmente ia pensar, que foi o que aconteceu. Eu caminhei rodei a cerca de uns 20 km, mais ou menos, e cheguei no próximo trevo da cidade. E quando eu cheguei ao trevo da cidade, eu bati o olho, eu avistei e eu a lembrei. Ou seja, Deus novamente me tocou para te dar carona. Eu passei um pouco adiante, olhei bem para a cara do camarada, né? Tava sozinho. E eu fiquei meio assim, mas Deus falou, para te dar carona. Eu parei bem adiante dele e ele veio até mim e falou assim, você me dá uma carona? Eu falei, sim, eu parei para te levar. Eu falei, senta aqui no banco dianteiro. Ele colocou as coisas dele atrás. Quando ele sentou, ele fechou a porta, eu saí.
Primeira coisa que ele fez foi ele olhar para mim e falou assim: você não tem medo, não? Você não me conhece? Por que você parou? Eu olhei para ele e simplesmente disse assim: eu não tenho medo porque aquele que está comigo foi o mesmo a qual falou para mim parar e te dar carona. Foi Jesus e ele está comigo, eu não temo o homem. E quando eu falei isso, aquele homem abaixou a cabeça e começou a chorar. E eu entendi. E nessa ocasião, eu perguntei o nome dele, comecei a conversar com ele, e ele se abriu e contou a sua situação, do porquê ele estava passando por aquilo. Um cara bem de sociedade, um cara bem de status, melhor dizendo. Então nessa ocasião, eu falei do amor de Jesus, preguei para ele, falei que Jesus o amava, e assim fiz a obra do bom samaritano. Cheguei na próxima cidade onde ele pretendia ficar, onde eu ia também ficar. Deixei ele a um posto e eu falei para ele: olha, você desce aqui e eu quero te ver lá na igreja hoje. Tem um culto lá e vai lá. Eu ajudei ele financeiramente da maneira que eu podia naquele momento também. E fui embora para casa, mas pensei que aquele homem nunca mais eu ia ver. E quando eu cheguei na igreja, acho que umas 5 para 7, ele já estava dentro da igreja, de joelho dobrado, orando. E aí? Nessa ocasião, teve o culto. Deus falou tremendamente, louvores, oração. No final do culto, o pregador, o ministro que estava lá, perguntou: tem alguém para aceitar Jesus? Ele foi a primeira pessoa, levantou e foi chorando diante do altar para aceitar Jesus. Depois do culto, ele veio e me agradeceu e falou assim: eu estou indo embora hoje para minha casa, voltar para o meu lar, reconciliar com a minha família e seguir a minha vida. E eu vou para a igreja. Você viu essa boa obra? Estou dizendo e testificando isso, não para a minha glória, não. Apenas testificando de algo a qual eu vivenciei, a qual eu passei por essa experiência. Se Deus me trouxe essa reflexão. E aí, o que eu te falo? Será que você tem feito a boa obra de bom samaritano? Será que você tem ajudado o seu próximo? Tem amado o seu próximo? Ou simplesmente você tem olhado, tem visto alguém na chuva, na calçada, pedindo ajuda, pedindo alimento e assim sucessivamente, precisando de uma palavra amiga, precisando de um ombro amigo, e você simplesmente tem virado as costas e passado de largo, sendo conhecedor do Evangelho, da palavra de Cristo, sendo conhecedor da verdade, ministro do Senhor. Como que nós apresentaremos diante do Senhor no último dia? Vamos ser mais sensíveis à voz de Deus, vamos ser mais sensíveis ao amor, ao próximo, vamos semear o amor, semear a bondade, semear a paz, a alegria, assim sucessivamente. Melhor do que semear ódio, contendo, o mundo já é no maligno, o mundo já está tomado pelo ódio, por vingança e assim sucessivamente. Então eu quero te pedir, você medite nessa reflexão, pense, quantas vezes pessoas, te lembrando, aquela pessoa aceitou Jesus, lembrando que quando ele entrou no carro, que eu comecei a conversar com ele, ele falou comigo, ele contou e disse: olha, eu estava pensando em tirar minha própria vida, me lançar debaixo de uma carreta. Daí você veio e parou, e me deu carona. Quantas vezes você passa por pessoa, então você conversa com pessoa, ou olha para a pessoa, Deus te toca, Deus te impulsiona, você ignora, mais tarde você fica sabendo: fulano morreu, fulano se matou, ou fulano isso, ou fulano aquilo. E aí, como que fica a sua consciência? Para você normal? Será que já perdeu o temor, já perdeu o amor ao próximo? E se eu tivesse passado direto? Deus ia cobrar de mim. Por quê? Porque Deus tinha me tocado, Deus tinha falado ao meu coração e eu ignorei a voz de Deus. Quantas vezes, às vezes, você ignora o chamado, a voz de Deus, em meio de fazer a obra do bom samaritano e assim sucessivamente?
Pense nisso neste momento. Amém? Que Deus te abençoe. E eu quero agradecer a todos meus amigos. Quero agradecer a todos aí que deixaram uma mensagem para mim, que diz que orar por mim. Eu te agradeço. Te agradeço mesmo e continue que esse amor se cresça no seu coração com fervor, com muita graça, e continua sendo essa pessoa cheia de companheirismo, cheio de amor. Seja essa pessoa muito amigável, preocupado com o seu próximo. Isso é importante. Isso te faz você triunfar, crescer cada dia, cada momento mais e mais. Que Deus te abençoe você. Também não ignore, não fique bravo. Nossa, o Eliezer fez uma brincadeira. Não, não foi uma brincadeira, foi uma reflexão para nós se conscientizar. E parabéns para você, que Deus te abençoe. E para você que passou desapercebido, se atenta à sua volta. Porque pessoas a qual eu nem imaginava, que às vezes nunca tinha comentado foto minha ou pôster meu, veio comentar, veio deixar uma mensagem. Eu quero dizer que isso é muito importante e que Deus te abençoe. Amém? Compartilha essa mensagem, meu amigo. Compartilha aí. Você que não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, se assina o sininho da notificação e compartilhe, porque precisamos se conscientizar da humanidade, conscientizar da sociedade, porque está de uma maneira desapercebida, dormente já para com o seu próximo. Cada dia o amor se esfriou, cada dia o aconchego se esfriou para com o próximo. Então compartilha aí, compartilha esse vídeo, compartilha esse link, te deixa as pessoas assistir, refletir e pensar e olhar à sua volta, beleza? Se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, porque isso nos ajuda, e sempre eu estarei aqui trazendo um vídeo, uma novidade para você, uma mensagem, uma reflexão, a qual Deus me colocar no meu coração. É tudo por Ele, para Ele, tudo dele. Amém? Que Deus o abençoe aqui a todos nós, que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida. Amém? Que Deus o abençoe. Não se esquecem, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixa o seu comentário. Deixe o seu comentário o que você achou. Amém? Se isso é fato, se é verdade, se tem acontecido no meio da nossa sociedade, à nossa volta e assim sucessivamente. Deixe o seu comentário aí. Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.